Olá, alunos do curso Produção de Material Didático utilizando Linux Educacional. Eu sou o professor Frank. Sejam bem-vindos à aula de abertura da disciplina Validação de Material Didático. Nesta aula de abertura, eu vou apresentar para vocês os seguintes tópicos. Vou me apresentar, em seguida vou abrir um tempo para que vocês se apresentem. Em seguida, vou falar para vocês sobre a disciplina Validação de Material Didático, em especial os tópicos ementa, metodologia de ensino e aprendizagem e metodologia de avaliação. E, por fim, sobre o guia de estudos dessa disciplina e as principais referências utilizadas na construção desse guia e para a condução dessa disciplina. Vamos lá. Eu me chamo Frank Mendes Nobre. Sou formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Lavras e, em seguida, fiz um curso de aperfeiçoamento em Linux também na Universidade Federal de Lavras e, posteriormente, mestrado na UFMG, na área de Engenharia de Software. Já tenho alguma experiência como professor e, atualmente, esta é a segunda disciplina que eu estou ministrando para a UAB UFLA. Muito bem, agora eu gostaria que vocês se apresentassem. Muito bem, vamos adiante. Agora que todos já se apresentaram, essa disciplina, Validação de Material Didático, ela tem uma carga horária de 30 horas e tem como principais objetivos propiciar a vocês uma visão geral sobre planejamento de aplicação ou uso de material didático. Então, ao longo dessa disciplina, quando nos referirmos a uso ou aplicação, estamos falando sobre a mesma coisa. E ainda abordaremos os temas análise e avaliação de material didático. Lembrando que a ênfase do material didático é sobre software. O material didático que estamos tratando aqui nessa disciplina é o material didático software. Muito bem. A ementa desta disciplina contempla dois tópicos em um nível geral. O primeiro tópico dessa disciplina, da ementa dessa disciplina, é planejamento. Lembro a vocês que planejamento é uma área de estudo aplicável a qualquer situação. Ou seja, você pode planejar a construção de uma casa, você pode planejar uma viagem e você pode planejar a aplicação de um material didático em sala de aula. Esse tópico da ementa será abordado com as melhores práticas, métodos, técnicas sobre planejamento e gestão de projeto com foco na aplicação de material didático software em sala de aula. O segundo e último tópico da ementa é sobre a avaliação da aplicação deste material didático. É você, como professor, fazer uma análise e avaliação do material didático software com a finalidade de decidir sobre aplicar ou não este material, ou mesmo você utilizar a análise e avaliação para fazer uma análise da aplicação, ou seja, durante a aplicação deste material, ou fazer uma análise e avaliação após a aplicação deste material. Então, esse tópico da ementa tem esse foco. A metodologia de ensino e aprendizagem dessa disciplina dá-se da seguinte forma: esse encontro presencial com os tutores que está acontecendo nesse momento. Em seguida, nós teremos o desmembramento do guia de estudos no ambiente virtual de aprendizagem, as 3 semanas de aula. E, posteriormente, nós teremos o encontro final para finalizar essa disciplina.
A nossa metodologia de avaliação dá-se da seguinte forma: nós teremos 9 atividades no ambiente virtual de aprendizagem. Então, serão 3 semanas, 3 atividades por semana. Cada uma dessas atividades vale 5 pontos, o que vai totalizar os 45 pontos de atividades no ambiente virtual de aprendizagem. E no encontro presencial final, nós teremos uma avaliação que vai contemplar todo o conteúdo ensinado, valendo 55 pontos. O guia de estudos foi criado por mim, professor Frank, e ele tem aproximadamente 80 páginas de conteúdo. Entretanto, uma boa parte desse conteúdo, entre aproximadamente 20 páginas, são os 2 anexos, que são conteúdos complementares. Então, de conteúdo em si mesmo principal, serão 60 páginas. E ele está dividido em 3 unidades que cobrem aqueles 2 tópicos da ementa que eu expliquei anteriormente. A primeira unidade deste guia está focado em planejamento e gestão de aplicação ou uso de material didático em sala de aula. Lembrando que nós estamos tratando aqui de material didático software. Então, esta unidade foca em passar para vocês as técnicas, as práticas, os métodos sobre como planejar a aplicação ou uso de um material didático software em sala de aula e gerenciar esta aplicação. Em seguida, a segunda unidade desse guia de estudos tem o foco cerne, o foco principal da disciplina Validação de Material Didático. Nós apresentamos um método que permite a análise e avaliação com a finalidade de validar o material didático. É o método TSES, Técnica de Conformidade e Ergonomia de Software Educacional. O método TSES é um método conhecido na literatura e o interessante dele, e foi o motivo pelo qual nós o selecionamos, é porque ele pode ser aplicado antes, durante ou após a aplicação ou uso de um material didático software, ou seja, você pode utilizar ele para avaliar o software, que vai decidir sobre o uso desse software antes de aplicar. Você pode usar ele durante a aplicação para avaliar esse software e você pode usar ele após a aplicação desse software para ver o resultado dessa aplicação. Em especial, nesta unidade, nós vamos focar em alguns pontos especiais, porque o TSES, o método TSES, ele é bem extenso, é complexo de aplicar, e não faz parte do escopo dessa disciplina aprofundar o ensino da aplicação a fundo do método TSES. O nosso objetivo é que vocês compreendam como é que funciona a análise e avaliação ou validação de um material didático software. E aí nós vamos focar muito aqui na parte, por exemplo, de avaliação do método TSES. E dentro da avaliação do produto, aqui na página 34, nós vamos focar na avaliação do aprendizado. E vamos focar também na avaliação contextual, na página 48. Essas partes são muito interessantes. A classificação nos ajuda a classificar o tipo de software. É um software do tipo exercício? É um software do tipo simulado? O módulo de avaliação do aprendizado nos permite avaliar o resultado da aplicação do software no ensino de um determinado conteúdo. Dessa forma, nós conseguimos verificar qual foi o grau de aprendizado do aluno, o software contribuiu para o aprendizado do aluno. E o módulo de avaliação contextual nos permite avaliar em que contexto de ensino aquele software se encaixa. E por fim, a unidade 3, nós apresentamos esses módulos, o módulo de avaliação contextual e o módulo de avaliação do aprendizado, fazendo uma simulação fictícia de como seria uma avaliação. Comentamos com vocês
como que se aplicaria essa avaliação em um nível bem alto, como eu expliquei, a nossa intenção não é aprofundar na aplicação desse método, porque é complexo a aplicação desse método, mas vocês vão conseguir absorver a ideia, os fundamentos, que é o objetivo dessa disciplina, sobre como analisar, avaliar ou validar a aplicação, o uso de um material didático antes, durante ou após a sua aplicação em sala de aula. As principais bibliografias essas aqui são as bibliografias básicas que está na ementa da disciplina. A metodologia para a avaliação da qualidade de software educacional, da Gilda e Helena. Em seguida, a contribuição do MET Projetos para a inclusão das tecnologias da informação na escola. Então, é o tópico até da primeira unidade, né? Planejar e fazer a gestão de um projeto da aplicação de um material didático software em sala de aula é fundamental, né? E nós apresentamos os métodos, as técnicas para isso, né? Essa terceira referência aqui é um guia da professora Ana Paula, é um guia de estudos dessa disciplina, guia de estudos concepção de material didático. Neste guia foi apresentado o método TSES e outros métodos. Nós selecionamos o TSES porque ele é um método que pode ser utilizado para análise e avaliação de material didático software antes, durante ou após a sua aplicação. E essas demais aqui, referências aqui, algumas delas são... Essa primeira aqui refere-se ao TSES, né? Em especial fala tudo sobre o TSES, né? É uma tese de doutorado, tá? E esses demais aqui, ó, são todos guias de estudos do próprio curso Validação de Material Didático utilizando Linux Educacional. Laboratório 1 e 2 de Linux Educacional. Projeto de uso educacional da internet é um guia de estudos em que eu e o professor Joaquim fizemos sobre planejamento e projeto e ferramentas para planejamento e projeto, né, para serem aplicados na área educacional, tá? E o último guia de estudos aqui, planejamento de material didático, também do professor Joaquim, também com foco na parte de planejamento. Sejam bem-vindos. Boa sorte, contem com a ajuda dos tutores, nós estamos aqui para ajudar e eu tenho certeza que vocês vão compreender os dois tópicos principais dessa disciplina, que são planejamento e gestão de projeto para aplicação de material didático software em sala de aula e análise e avaliação de material didático que está sendo aplicado, que vai ser aplicado, que está sendo aplicado ou que foi aplicado, ou seja, é uma validação do material didático. Sejam bem-vindos.